Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós vemos aqui agora a respeito de Noé, a qual o autor da carta aos Hebreus afirma que foi pela fé. Então ele ouviu a palavra de Deus e procurou entender esta palavra, isto é, a respeito do dilúvio, da destruição do mundo. Deus destruiria a humanidade da sua época por meio de uma grande chuva, de uma grande enchente que cobriria toda a terra. Noé creu. Noé não via o fato da enchente, mas ele creu. Ele creu no poder de Deus para realizar qualquer coisa. Todas as coisas são possíveis para Deus, nada é difícil para Deus. Então Noé creu no poder de Deus. Noé creu na palavra de Deus, quando Deus avisa para ele a respeito da situação da humanidade. Então Noé tem uma consciência, Noé tem princípios da verdade, da honestidade, da sinceridade, do amor ao próximo, do bem. E por isso Noé entendeu que realmente Deus agiria daquela forma, porque ele estava vendo, ele estava sentindo, ele também estava incomodado com a maldade que se multiplicava sobre a face da terra, com a violência, com os abusos, com a escravidão, com o maltrato. Pessoas que não se incomodavam com a infelicidade do seu próximo. Então Noé, pela fé, foi avisado de coisas que ainda não se viam. Então o primeiro passo da fé é ouvir a palavra e crer. Pelo aviso, pela palavra, sem ver. Se creres, verás a glória de Deus. Ele teria que crer primeiro na palavra de Deus, para então ser justificado pela fé. Essa fé, certeza de coisas que não se veem, se esperam, mas ainda não se veem. Isso é fé. Porque Deus, Ele próprio, Ele é invisível, Ele é Espírito. Só podemos realmente vê-lo a partir do batismo com o Espírito Santo, somos iluminados e passamos a ter visão espiritual, visão de Deus, da glória de Deus, do trono de Deus e do nosso tesouro que está lá no céu sendo guardado por Deus, e Deus nos mostra constantemente para nos animar, para nos avisar, para nos estimular a permanecer na fé. Então, essas coisas aqui de Deus, nesse momento para Noé, ele não via, ele apenas ouviu a palavra de Deus. Isto é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e esse propósito de obedecer. É aí que Deus dá o Espírito Santo para dar este poder para a obediência, para a prática, poder para fazer, poder para realizar e poder para entender, então, corretamente, porque você já tem este propósito pela fé, de fazer o melhor, de entender corretamente o que Deus falou, o que Deus quer, qual a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Então Noé teve esta fé. E ele foi movido por santo temor. Então aqui a fé já começa a operar. A fé na palavra de Deus, neste sentido do aviso de um dilúvio, de uma inundação sobre toda a terra, ele então é movido por santo temor e ele construiu uma arca para salvar sua família. Veja que o amor revelado pela fé, ele então trabalha. Ele é movido por esse santo temor, ele não quer que a sua família pereça. Construiu uma arca para salvar sua família.
Ele tem amor, em primeiro lugar, da sua casa, pelo próximo. Deus quer isso de você. Deus quer que nós comecemos, então, pela nossa casa, tenhamos amor pela nossa família, cuidado, zelo, e que, em primeiro lugar, ensinemos a palavra de Deus à nossa casa, venhamos a compartilhar a palavra de Deus. Deus disse que escolheu Davi lá como pastor entre seus irmãos na sua casa, porque Deus conheceu o coração de Davi e observou que Davi iria ordenar bem a sua casa. Em primeiro lugar, ia cuidar bem da orientação, da salvação, da vida, da preservação da sua família. E aqui Noé também foi movido por santo temor. Ele não queria que a sua família, em primeiro lugar, perecesse. Então construiu essa arca, porque essa arca, do seu tamanho, da sua forma, como Deus lhe revelou para fazer, iria acolher toda a sua casa, toda a sua família. Será salvo tu e a tua casa. Esse é um grande mover de Deus no nosso coração para trabalharmos, em primeiro lugar, pela nossa família. Mas depois vamos recebendo o poder do Espírito Santo para amar ao nosso próximo, ao nosso inimigo, ao nosso vizinho, a toda a humanidade, para termos em nosso coração o amor de Jesus, que amou o mundo todo. Deus amou o mundo inteiro, não deixou ninguém de fora. E essa é a vontade de Deus, que sejamos inundados pelo amor, plenos de amor, possamos amar a todos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, a mesma alegria, a mesma liberdade que temos. Nós oramos, desejamos e trabalhamos para que a nossa família e o nosso próximo, todos, recebam essa libertação, esta cura e esta salvação. Ele construiu uma arca para salvar sua família. Veja que a fé é operante. Então Noé teve fé e foi salvo. Ele foi salvo porque ele teve santo temor e porque ele construiu uma arca para salvar sua família, segundo toda a direção da palavra de Deus. Ele foi zeloso na boa obra. Nós, quando recebemos algo de Deus, temos dom espiritual, dom do Espírito Santo, é para usá-lo, para trabalhar na seara do Mestre. Jesus nos ensinou a orarmos, pedirmos que Deus mande trabalhadores para a seara. Então Deus sempre tem nessa terra algo a ser trabalhado. Todo o movimento deste mundo, a fome, o pão nosso de cada dia, toda a estrutura da criação dessa terra foi feita visando o trabalho diário, a produção, a construção da arca, construção da casa, cuidado com o campo, cuidado com a semente, cuidado com as vidas, amar. Sempre há um mover, sempre há algo a fazer, há uma obra a ser realizada, há coisas a serem feitas. Jesus disse: eu trabalho até agora e meu Pai também. E nós temos também que ser trabalhadores na seara do Mestre e rogar que Deus mande mais trabalhadores, porque grande é a seara. Nós levamos essa palavra para que todos possam compreender, para que venha como uma palavra da fé, e através da fé, ao ouvir esta palavra, você também seja batizado com o Espírito Santo. Deus quer dominar, Deus quer entrar em todas as vidas de todo mundo, em toda a terra. Deus quer que a glória e o conhecimento de Deus encha toda a terra como as águas cobrem o mar. E assim todos sejam batizados com o Espírito Santo. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Quando alguém obedece a Deus, crê em Deus, tem o santo temor, constrói, trabalha pela sua família, pelo seu próximo, quando alguém ama, quando alguém faz o bem, quando alguém serve a Deus, todos os demais que são desobedientes à palavra, que não aceitam, que não creem em Deus, que não amam a Deus, que não buscam glorificar e adorar a Deus em espírito e em verdade, acabam sendo então condenados com o mundo,
um mundo hostil a Deus, um mundo que rejeita Deus, apesar do amor de Deus, apesar da criação de Deus, apesar de todos pertencerem a Deus, alguns o rejeitam, com isso são condenados. E assim Noé tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O justo viverá da fé. A justiça é essa prática, essa obra realizada a partir da fé. Começa com a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Noé recebe ali a fé, vem o Espírito Santo lhe dá poder para que pela fé ele se torne justo. Comece a fazer a arca, comece a fazer o bem, ame a sua casa, a sua família, e assim ele recebe a herança que está preparada no céu. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, que a alegria da salvação venha a toda a sua casa, a toda a sua família, em nome de Jesus, o Messias. Amém.